Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IBIS. Hoje estaremos falando sobre as questões dos principais pontos de riscos relacionados ao laboratório de análises clínicas. E, para a gente conversar sobre isso, vou chamar uma super especialista, que é a Ana Lúcia de Ponte Silva. Mas antes, dando as boas-vindas aqui para todo mundo que está entrando, vamos ver se a Ana já está por aqui. Bom, gente, a relevância do tema é imensa, né? Então, a gente tem aí todas as questões relacionadas à quantidade, né, ao quantitativo de erros diagnósticos que acontecem no mundo inteiro. É importante a gente lembrar que cerca de um erro diagnóstico, segundo as estatísticas, vai acontecer na vida de um adulto quase que com certeza, né? Esse é um dado do próprio National Academy of Medicine, que é o antigo Instituto de Medicina lá dos Estados Unidos. Então isso quer dizer que possivelmente todos nós, ao longo da nossa vida, teremos um erro de diagnóstico ocorrendo conosco, segundo as estatísticas. Então sejam todos muito bem-vindos para a gente discutir esse tema, que é um tema muito, muito relevante. Então vamos ver se eu já consigo aqui adicionar a Ana. Vamos ver aqui. Ana, já vi que a Ana Lúcia já apareceu. Vamos lá, Ana Lúcia. Aqui, vamos convidar a Ana Lúcia. Entra, eu vou mostrar para vocês, falar para vocês quem é a Ana Lúcia de Ponte Silva. Então, ela é farmacêutica bioquímica. Seja bem-vinda, Ana. Ela tem MBA. Olá! Olá! Estou te apresentando aqui. MBA em Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente. Tem mais de 20 anos de experiência de gestão da qualidade em laboratórios de análises clínicas e serviços de saúde. Tem atuação como avaliadora pelo IBIS, através da metodologia ONU, e também pelo DIC, SABC. Tem atuação como consultora de acreditação em saúde formada pelo Grupo IBIS, muito bom. Faz parte da diretoria da empresa Instituto Trilhas de Acreditação e trabalha na Santa Casa de Misericórdia de Santos, a primeira Santa Casa do Brasil. Seja muito bem-vinda, Ana Lu. Tudo bom? Obrigada, tudo bem? Tudo bem a todos. Obrigada aí pelo convite, Alex. Estou muito feliz. Também, muito feliz. Para Aqui quem não sabe, participando com nós somos você. colegas de turma de faculdade de farmácia, então é uma longa jornada aí em que a gente tem trabalhado, né, com as questões de segurança do paciente e tudo mais. Estava falando para eles, Ana, antes de você entrar, sobre a relevância do tema, né, o quanto é importante a gente na verdade, a gente identificar esses pontos de risco que estão nos laboratórios de análises clínicas e a enormidade de pontos de fragilidade que, em geral, nas visitas de avaliação, de acreditação, os avaliadores detectam, né, muitas não conformidades ainda, principalmente em laboratórios, né, que nunca trabalharam gestão da qualidade. Então, ainda é um tema de grande relevância, ainda é um problema mundial que leva muitos pacientes a um resultado pouco efetivo, né? Porque se você diagnostica errado ou não diagnostica uma doença, certamente esse tratamento ou vai demorar para ser estabelecido, ou vai ser estabelecido erroneamente, ou muitas vezes nem implementado, né? O que é pior ainda. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho, né, principalmente aí das questões de pré-analítico, que a gente sabe que é onde moram os principais problemas, passando aí pelas fases também analíticas e pós-analíticas. Então, antes da gente começar nas fases, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da parte estrutural de um laboratório. Então, quando a gente fala de estrutura, a gente está falando desde a questão de água, né, qualidade da água, a gestão dos equipamentos, desse parque tecnológico todo. Que você tem para contar para a gente desses pontos de fragilidade que usualmente você identifica nessas organizações e como manejá-los? Lógico. Tá me ouvindo bem? Sim. Então tá. Como você disse, a gente tem esse grande problema, né? Ainda, por mais que a gente fale dos problemas, dos riscos que tem dentro aí do laboratório de análises clínicas, a gente continua vendo, mesmo durante as avaliações, nas consultorias, esses riscos acontecendo, né? Principalmente no contexto geral, né? Iniciando, como você disse aí na parte estrutural, a gente vê muito mesmo na parte da qualidade da água, né? Dos laboratórios não levarem
a sério essa parte da qualidade da água, os testes microbiológicos, né? Os testes, vários outros testes que precisam ser realizados na água, né? Que vai interferir muito em todos os exames, né? A gente pensando aí desde os controles internos, quanto os controles externos, nas próprias lavagens, dependendo do equipamento, tem que ter uma água muito boa. Isso é também uma Agora, questão legal, né? Não é nem questão de querer ou não querer qualidade, é uma questão de legislação. Só que eles fazem o básico, né? Muitas vezes faz a cada 6 meses, ou enfim, uma periodicidade muito grande que você tem que aí, dependendo do teu contexto, né? Do seu laboratório, dependendo aí da quantidade de número de exames, a gente precisa estar revendo isso, né? E o laboratório não se atenta. Então, durante assim, a nossa ida, tanto nas avaliações como consultoria, são coisas que que alguém de fora tem que vir, tem que ir no local para estar alertando eles, né? E eles não, como tá ali no dia a dia, acaba não se atentando a essas coisas que parecem pequenas, mas não são. Porque eles falam assim, mas eu tô cumprindo, eu tô fazendo. Mas uma vez ao ano? Tá, mas uma vez ao ano? O que acontece durante todo esse período, né? Em 12 meses, né? A gente sabe que durante aí o processo, principalmente em equipamentos, né? Ele pode, em segundos, ele simplesmente parar, ter algum problema, ter uma contaminação, enfim, você precisa estar aí parando para verificar isso, certo? E tem uma outra questão, antes da gente falar da parte de equipamentos, né, a tecnologia, uma questão mais básica ainda, baseada em legislação até de Ministério do Trabalho, normas regulamentadoras, que são os vasos de pressão, né? As autoclaves, falando também de estufas, né? Esses equipamentos muitas vezes são subjugados por não serem aqueles equipamentos que vão fazer, né, o processamento direto dos exames. Conta um pouquinho para a gente como é que os laboratórios hoje estão olhando para isso. E se são pontos de risco. Isso mesmo. Olhando pouco. A gente sempre, quando vai avaliar, a gente vai passar, né, nessa parte, na parte principalmente da autoclave, e muitas vezes não estão ali verificadas, não estão ali calibrados, né? E fica difícil mesmo, né? Porque eles acham que, tipo, mas falta, daqui a um mês eu vou calibrar, sabe? Já venceu a calibração e a gente precisa estar aí identificando, conversando com eles, que, como você mesmo falou, né? Como não faz parte do processo dos exames, então eles acham que não vai afetar tanto. E a questão da autoclave é uma questão até de risco, né? De explosão, de riscos gravíssimos à organização, que não só vai afetar o exame, mas vai afetar a instituição como um todo, inclusive colaboradores, né? Se aquele equipamento, de repente, não for gerenciado. E aí vamos partir para a parte estrutural dos equipamentos realmente que fazem o processamento dos exames. Conta pra gente um pouquinho dessa parte de calibração, manutenção preventiva e manutenção corretiva. Onde que moram esses pontos de risco? Sim. Todos os equipamentos, né? A gente sabe que tanto para a gente colocar eles em uso, a gente precisa fazer vários testes, né? Nós precisamos validar eles. Muitas vezes a gente percebe que o laboratório não valida, simplesmente coloca aquele equipamento em uso e só vai, né? Além disso, né, dessa problemática das partes de validações, tem toda a preventiva, né? Todas as manutenções preventivas que tem que ser conforme descrito no manual, né? Todo equipamento vem um manual. E aí, o que acontece? A gente muitas vezes acaba chegando no laboratório e o manual tá tudo em inglês. Então, lá na sala da qualidade, não tá nem no processo. Sabe? Então tem coisas que, por exemplo, eles fazem, normalmente os fornecedores têm, eles fazem tipo um mini checklist de como são essas preventivas e resume tanto, que não faz o que está escrito no manual. E quando você vai confrontar, juntar, então são essas manutenções, ok, vamos dar uma olhadinha, porque tem que ter uma base de referência, né? Foi o assessor científico que veio aqui e apresentou pra gente. Beleza, então vamos verificar, né? Você já olhou o manual? Não, eu fiz o que ele mandou. E muitas vezes é uma rede, né, que tem equipamentos diferentes, mas tem um procedimento único para 2 equipamentos de marcas diferentes, que às vezes não deveria ser.
Aí a gente vai ver, falta um monte de procedimento que precisa, e procedimentos relevantes que precisam ser realizados, e simplesmente eles não fazem, né? Então a gente atenta, conversa com eles, né? Lembrando das auditorias, né? As avaliações, elas são educativas, então a gente tem que estar mostrando, né? Evidenciando onde que está ali a fragilidade deles, para eles entenderem, porque lembrando da avaliação, a gente olha com é uma macro, né? É por amostragem. A gente pega ali, né, nos outros setores. Então a gente pede também para eles verem a sistemática disso, né? Ampliar. Aí ver nos outros setores como que tá, né? Normalmente quando a gente pega num setor, os outros estão iguaizinhos, porque eles não têm aí nada padronizado e fazem cada um de um jeito, né? Chegou a primeira pergunta aqui para você. Ó. Deve existir um profissional dedicado somente para controlar a qualidade e liberar antes das rotinas? Então, não é obrigatório, tá? Mas a gente sempre auxilia, né? Como boas práticas, de ter aquela pessoa que está ali iniciando, né, aquele equipamento, de estar fazendo aquelas preventivas, de estar fazendo aqueles controles, as avaliações. Todos têm que saber. Mas a gente sabe que no dia a dia, todo mundo que trabalha no laboratório, eu sempre falo, né, existe um pai ou uma mãe daquele equipamento, que conhece aquele equipamento, que sabe todas as dores do equipamento. É como se fosse um carro, né? Eu sempre brigo, que parece como se fosse um carro. A gente tá um barulhinho estranho, esse barulho não é assim, né? A gente sabe. Então, assim, como boas práticas a gente recomenda de ter pessoas, né, responsáveis por aquele equipamento. Porque quando todo mundo responde, ninguém responde, tá? Então, é importante ter uma pessoa responsável por aquilo, para estar aí analisando, para estar verificando se está sendo realizado tanto as preventivas quanto as corretivas. Tem que ter um histórico também disso, né? Normalmente se quebra os equipamentos e tá tudo bem, chama aí o fornecedor, o técnico, arruma, não se registra, não acompanha se foi uma melhora, porque às vezes aquele problema ele pode se repetir, né? E aí, se repetindo, você tem que verificar, peraí, tá quebrando muito equipamento, tá impactando no quê? Tá atrasando o meu resultado? Tá impactando o meu paciente no final? Então, se está se repetindo, será que eu devo mudar o equipamento? Então, toda essa gestão tem que ser realizada, tem que ser acompanhada. Porque às vezes a gente vê, por exemplo, em laboratórios hospitalares, que eles muitas vezes não seguem as diretrizes de engenharia clínica do próprio hospital. Né? Então, assim, engenharia clínica em geral tem lá processos para analisar a obsolescência dos equipamentos, analisar quando é que esse equipamento precisa ser retirado de uso. E às vezes o laboratório está totalmente alheio a essas regras, né? Por ser um terceiro, muitas vezes. Então, acho que vale a pena essa conexão, né? Entre o laboratório, conversar com o engenheiro clínico, entender quais são as diretrizes para que esse alinhamento efetivamente aconteça, né? A Rafa Vedovelli tá fazendo um comentário que eu queria que você abordasse. Ela fala, e quando calibram os equipamentos, não fazem validação criteriosa dos resultados. É isso mesmo? Sim. Eles simplesmente calibram e tá tudo bem, eles não fazem as suas avaliações, não registram, não fazem a avaliação não fazem as análises dessas calibrações. Daí a gente vê muito, por exemplo, em coagulação, tá? Coagulação, tá, a gente faz a calibração daquele equipamento e deixa. Não faz análise, ele aceita, e muitas vezes está tudo fora, né? Ou às vezes nem faz a calibração. Já fui em laboratório que não fazia calibração dos equipamentos de coagulação. Simplesmente existia, já estava aí há tempos em uso, e simplesmente tinha a primeira calibração quando foi instalado o equipamento. Uau. Coisas bem... coisas bem... Mas aí são laboratórios, né? Que não são que a gente consegue estar ajudando. Não. A CQ Consultoria está falando aqui também. Ó. Há instituições que acham que a preventiva é validação e outros acham que a validação substitui o controle interno antes das rotinas. É uma confusão mesmo, Ana Lu? Como é que funciona isso? As pessoas realmente confundem, né? Sim. Eles não entendem o que é validação quando é um equipamento novo. Eles confundem mesmo. O que é o controle interno que tem que passar diariamente. Ah, mas por que eu tenho que passar diariamente? Porque você pode ter aí N fatores que pode estar
afetando o seu equipamento, ele não está desempenhando bem, né? E isso também confunde controle externo. Para que tem controle interno? Para que tem controle externo? Para que eu tenho validação? Para que eu tenho calibração? Eles se confundem muito, né? Porque eles fazem uma coisa só e simples. Principalmente em validação. Validação, normalmente, o que eu vejo, existem vários testes de validação, tá? E eles fazem, por exemplo, coeficiente de variação. Eles passam em um equipamento, no equipamento que ele está, né, em uso, equipamento novo, faz aí um coeficiente de validação e está tudo bem. E não é só isso, né? Tem que fazer testes de linearidade, tem vários testes de comparabilidade, que tem que ser feitos entre os equipamentos e com o próprio equipamento, né, ele mesmo, para teste de carreamento, existem vários testes para fazer, que o laboratório precisa estar realizando e eles não realizam, eles só fazem coeficiente de variação. Infelizmente, isso. E aí a gente precisa estar explicando que é muito além, né? A Gesualda comentando aqui, ó, realizar uma análise crítica das manutenções realizadas preventivas e corretivas, sim. A Vanessa está comentando, tem que ter cronogramas no mural, na cara da gente, só assim para a gente saber de tudo. É ter processo, gente, processo. Gestão da qualidade é isso, né? Tem que ter sistemática de quanto tempo vai acontecer, como é que você vai controlar, como é que você vai formalizar que você controlou. Controlou? Tem um desvio, como é que você formaliza que você tratou aquele desvio e que aquele equipamento está liberado? Tudo tem que ser formalizado não para trazer burocracia, mas para trazer segurança, para trazer a confirmação de que aquilo foi executado, né? Então, acho que... E a gente sabe que quem faz, a gente fica tão seguro daquilo, sabe? De, por exemplo, sair um resultado alterado, você não tem que ficar confirmando. Você não tem que ficar repassando. Né? Essa é a intenção, né? Diminuir os gastos, repassar novamente, vamos pensar na hematologia, deu lá 6, 5 de hemoglobina, vamos confirmar, gente, você não fez todos os testes, você não fez a preventiva, você não fez a entrada dos controles internos, não fez a avaliação, não é só passar o controle, a gente precisa passar o controle e avaliar. Não só avaliar, tá dentro, tá tudo ok. Não é assim. A gente tem que registrar isso, tem que provar, porque aí vai uma auditoria interna, enfim. Ou mesmo tem um processo em cima do laboratório, questionando aquele resultado, tem como você mostrar todas as etapas que você fez, garantindo que pode ter um erro aleatório? Pode ter um erro aleatório. É normal, pode acontecer, são máquinas. Nós humanos erramos, não é verdade? No entanto, precisa ter aí todo passo a passo, comprovando que, olha, eu fiz tudo que estava registrado, tudo que estava padronizado para eu garantir que o meu resultado seria o mais fidedigno possível. Né? Então, as pessoas não fazem essa avaliação, só passa o controle. O controle entrou, tá tudo bem. Não é só assim. Será que ele está com um erro sistemático? Será que ele está com um erro aleatório? Como que está? Né? Às vezes é muito... como que eu vou explicar? É muito tênue essa linha entre a normalidade. Né? Ele pode lá estar com um desvio, né? Sistemático aí para baixo, por exemplo. Vamos pensar numa hemoglobina, como a gente estava conversando, né? Hemoglobina de 5. Ou, por exemplo, uma hemoglobina de 7. Né? Pensando em aí a gente está em resultados críticos. Né? Então, abaixo de 7, a gente tem que estar aí comunicando. Só que se o meu... Se der 7, não, beleza, então tá tudo bem. Só que se meu controle tiver com um desvio, aquele 7 pode ser irreal. Se ele tiver com um desvio para cima da média. Então ele pode estar com menos. Então ali é muito tênue, né? Naquele momento ele pode estar precisando aí de uma transfusão, uma intervenção. E você vai estar liberando um resultado que não é real do paciente. E aí sim vai impactar naquele paciente. A Josilda trouxe aqui um assunto que é um assunto, eu diria, cabeludo em todas as organizações. Ainda, mesmo depois de tantas diretrizes, a gente ainda tem essa dúvida e é importante esclarecer. Ela fala, em relação aos glicosímetros usados pela equipe de enfermagem, qual fica para o laboratório gerenciar? Qual que é a parte de um, qual que é a parte de outro nesse processo? Na realidade, o laboratório precisa gerenciar os controles. Tá? Então, todo que a gente chama que são os TRLs, né, de glicose. Eles também não têm essa noção.
A gente chega, mas eu preciso controlar, não sei eu nem que faço, né? Fica lá com a enfermagem. Às vezes eles nem sabem que existe controle interno para estar, né, passando. Então, a responsabilidade é do laboratório, sim. Né? E isso então, às vezes não foi. A responsabilidade, inclusive, em treinar a enfermagem para executar aquilo da forma Sim, correta. Né? sim, sim. É o laboratório que é responsável por treinar, por avaliar, né? Fazer toda a avaliação daqui se está certo, se não está errado. Na realidade, a enfermagem ela pode até passar o controle, mas a responsabilidade é do laboratório. Então, ele tem que fazer a gestão disso, né? Todo mês, verificar, porque tem que formalizar, ele tem que registrar. Precisa fazer todo dia? Bom, se for um hospitalar, né, dos internados, sim, né? Normalmente se faz sempre, né? Mas pensando no ambulatorial, normalmente o que os laboratórios, que eu vejo os laboratórios fazendo, né? Eles fazem, os que usam, né, antes, por exemplo, da curva glicêmica. Se eles usam, eles marcam dias específicos para fazer a curva. Então, eles fazem aquele controle nesses dias específicos, beleza. Se você não fizer aquele exame, não precisa passar o controle, mas se for realizado, tem sim a necessidade. E há também muita confusão do pessoal não fazer. E não achar que é responsabilidade dele. E fora os glicosímetros, existem outros equipamentos aí remotos que o laboratório precisaria gerenciar também? Gasometria, né? Pensa num hospital, normalmente sempre tem uma gasometria lá na UTI. Aí você pergunta, né? Tem mais algum equipamento no hospital, assim, assado? Tem. E eles não fazem. Então, não sabe se passa controle. Obviamente, não passa porque lá dentro da UTI ninguém vai passar nada. Né? Eles também eles não têm aí o treinamento, eles não sabem, né? A responsabilidade, tipo, não é deles. Eles só passam e colocam o resultado. Né? Então, tem muito isso. E, assim, hoje eu vejo que os laboratórios, eles conseguem visualizar isso quando eles se deparam com esse problema para, tá, o que eu tenho espalhado por aí dentro de um hospital, né? A E ONA aí pediu eles para olhar isso, param né? e A ONA fazem pediu. ele. Não é porque pela segurança, é a ONA. A dona Ana é terrível. A Carol está perguntando, ó, você tem uma referência para indicar em relação a validações e verificação de processos analíticos? Tem. Assim, eu uso muito aqueles. Tem uns livrinhos que é da Controlab, são bem antigos, né? Então eles fazem. Tem vários livros, né? Tem a parte de especificação da qualidade, tem da pré-analítica. Então, na Controlab mesmo, você entrando dentro do site, você consegue baixar em PDF esses livros específicos. São vários profissionais que falam sobre validações, falam de tudo, desde a parte da urina, da parasito, da hemato, fala todos os setores. E, assim, é uma referência muito boa, né? E te dá abre bastante o leque, bastante a sua visão, quanto toda a parte de validação e especificação. A Débora está perguntando, e a responsabilidade de laudar os resultados dos TLRs? Laboratório. É isso aí. E a Josilda... Laboratório, tudo é do laboratório. E a Josilda de novo, é preciso mesmo fazer controle interno dos glicosímetros todos os dias? Não, foi como eu te falei, né? Tem que fazer o controle quando você realiza aquele exame, tá? Então, no ambulatório, normalmente o que os laboratórios fazem, eles vão estar especificando dias, né? Especificando dias da semana, toda terça, toda quinta eu vou realizar a curva. Então, naquele dia, ele sabe, tem que passar aquele controle, fazer análise, registrar. E aí, o avaliador, quando vai, ou mesmo nas auditorias internas, tem que verificar isso. Será que só fez esse dia mesmo os pacientes? Quais são os pacientes que tiveram a curva? Quais foram os dias que eles vieram? Você pode pedir para eles puxarem, você vê quais foram os dias da semana e você aí confronta, né, os dias dos controles com os dias que foi o paciente no laboratório. Tá. Agora vamos entrar onde mais temos problemas, que é no pré-analítico, na coleta. Que também envolve muito essa questão da parceria, né, com o pessoal da coleta, com a enfermagem, muitas vezes com médicos, né, que executam a coleta de alguns exames. Como
que está essa questão das fragilidades, dos riscos no pré-analítico, não só na coleta, mas na recepção da amostra, né? E esse primeiro processamento prévio, né, para avaliar se essa amostra pode seguir o fluxo de processamento ou não. Conta um pouquinho para a gente o que você tem visto aí na prática. Bom, a gente sabe por teoria, né, que mais de 75% dos erros estão na fase pré-analítica. Infelizmente, por mais que a gente fale, a gente consegue visualizar que ainda continuam os erros principais, né? Na fase analítica, é tudo aquele controle, né? Passa controle, faz validação, aquela coisa toda, tal. Ufa, mas aí lá no comecinho tem um erro muito primário, né? Então, o simples, né? O fazer o simples, conversar com o paciente, sabe? Principalmente no preparo dos exames, é muito importante isso. Né? A gente vê que às vezes o paciente, você vai fazer essa comunicação, o paciente explicar como se prepara e simplesmente explica, às vezes é um idoso, uma pessoa mais humilde, assim, que não consegue entender, porque às vezes tem o qualitês, né? Qualitês do laboratório. As pessoas falam daquele qualitês que precisa ser explicado melhor para o paciente, né? Como é feita a coleta, uma coleta, por exemplo, de uma urina 24 horas. Às vezes ele não entende, né? Que tem que começar tal dia e parar, enfim. Então, são detalhes, coisas simples. Se você tiver uma sensibilidade, você consegue visualizar que ele não entendeu. Então, a gente sempre pede, principalmente nessa parte, quando eu vou fazer as avaliações, eu percebo que tem uma fragilidade nisso, né? Então, a gente sempre pede, por exemplo, fazer o readback, é uma das ferramentas, né, que a gente aplica, com o próprio paciente, né? Você explica para ele como que ele deve fazer aquela coleta, como que é aquele preparo, e pede para ele te falar o que ele entendeu. Ali você já vai pegar, né? Você já consegue visualizar onde foi que ele não entendeu, que parte que ele não entendeu, e você tentar explicar de uma outra forma. Então, a parte da coleta, do preparo, é muito importante. As pessoas não levam em consideração. Eu vejo que não é obrigatório, muitas vezes é a recepção que passa, né, esses preparos. Eu sempre comento que seria interessante, seria como boas práticas, a parte da coleta fazer essa comunicação, porque ela tem uma outra visão do preparo, qual a importância desse preparo desse exame. Não impacta nada a recepção fazer, mas tem que ter um bom treinamento, tem que estar bem formalizado, tem que estar bem explicadinho, né? Então, é algo que a gente verifica muito isso. E também no cadastro, né? O acesso desse paciente. E acho que antes do cadastro a gente ainda tem mais um problema adicional que é crítico, que são as solicitações de exames, né? Solicitações médicas dos exames, que muitas vezes vêm sem hipótese diagnóstica, vêm sem o nome completo do paciente, vêm sem as informações mínimas para que lá no processo analítico aquele técnico saiba efetivamente, né, conduzir as investigações adicionais, se for o caso. Isso ainda é um problema? Ainda. E a recepção também fica perdida, né? Porque ela é cobrada e muitas vezes a parte técnica vai estar aí cobrando, né? E não tem ainda essas informações mínimas, né? Que o próprio médico tem que estar descrevendo naquele pedido, enfim. Por isso que é importante a conscientização da parte clínica também, os médicos estarem preenchendo. E não só isso, né? Muitas vezes a própria manuscrito, né? O jeito que eles escrevem, tem muito erro de cadastro por conta disso. Aí passa de mão em mão para saber que exame que é aquele. Para saber que exame que é aquele, qual é o diagnóstico, entendeu? Aí tem que olhar todos aqueles requisitos que eles precisam preencher para começar a tentar entender. Aí muitas vezes tem que entrar em contato com o médico, tem todo esse fluxo que tem que estar bem padronizado também, para que o paciente não seja prejudicado, porque uma recoleta lá na frente não é desejável. Não sei o que a consultoria fala aqui, né? O médico não entende a importância da hipótese diagnóstica para o laboratório. Isso é fato, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma fragilidade dos próprios laboratórios em ter um receio de falar com esse médico, um receio de treinar esse médico e explicar o impacto, né? Como se o laboratório fosse uma cápsula isolada dentro desse hospital, né? O que eu tinha essa percepção quando eu fazia avaliação. E eles têm esse receio de chegar no médico e falar, doutor, né? Já tem aqui o quinto pedido seu
com um erro e o impacto desse erro é tal, tal, tal. Com esse erro eu não consigo processar o exame, eu não consigo investigar adequadamente. Então, eu acho que esse é um movimento que aconteceu com o farmacêutico clínico há 10 anos atrás, né? Que é ele mostrar o seu valor, inclusive através da correção, né? Em explicar, olha, isso aqui está errado, nessa prescrição tinha que ser daquela forma, doutor, de novo, doutor, eu fiz aqui um indicador e olha, o senhor é campeão em erros de pedido. O laboratório ainda não tomou essa força de falar como é que são poucos os laboratórios que eu vejo que interagem com esse corpo clínico. É verdade? É verdade. Principalmente hospitalar, né? Às vezes, o ambulatorial, às vezes eles têm... os médicos não são para o ambulatório, já meio que indicam, né? Faz em tal laboratório, já estão acostumados, né? Os pacientes já estão acostumados, eu gosto de fazer em tal laboratório. Então, no ambulatório mesmo, é mais fácil esse contato, né? De entrar, né? De estar falando com o médico, de estar aí pedindo para ele, principalmente que vem vários pacientes dele. Agora, no hospitalar, o médico não fica tão presente, né? Até achar um médico, enfim, é complicado. Precisa ter alguém responsável, criar um fluxo para que isso seja visto com outros olhos, né? Para conseguir aí estar ajustando e melhorando, fazendo essas melhorias, porque é muito prejudicial ao próprio paciente. E eu lembro, por exemplo, de fazer avaliações onde o laboratório tinha lá um indicador de recoleta cheio de estratificações, um monte de dados bacanas, as unidades que mais traziam problema, os médicos, quais eram os problemas maiores de recoleta, e não fazia nada com aquilo. Então, assim, fazia um indicador para mostrar um indicador para alguém, para mostrar para o avaliador, para o auditor, mas muitas vezes esse indicador ele não é usado para gestão, para melhorar. O que a gente está melhorando frente a esses dados que a gente está identificando? Acho que esse é o mindset, né, de quem trabalha com gestão da qualidade de verdade. Não é fazer burocracia, ficar fazendo gráfico. É trabalhar com aquilo que o gráfico está te mostrando, é melhorar frente àquilo, né? E falando de recoleta, como eu sempre falo, um pouquinho, né? para a gente da fragilidade da recoleta e as questões de situações em que você não vai conseguir executar uma recoleta e o impacto disso, né? Sim. Na realidade, a gente verifica muitos esses problemas, não só no ambulatório, quanto no hospitalar, a parte de recoleta. Por conta de várias, como você falou, né? Existem, às vezes, indicadores super bem estruturados e não fazem nada, né? Por exemplo, eu já vi, principalmente hospitalar, né? Contaminação de hemocultura. Tá estourando a contaminação de hemocultura. Eles fazem, mas não fazem nada, sabe? Não, mas a enfermagem que colhe. Tá, mas é a enfermagem que colhe. Quem é responsável, né? Quem tem que treinar a enfermagem? Tem todo, né, um aparato. Às vezes a enfermagem nem sabe qual é o frasco direito, quantos ml, como tem que se fazer aquela asepsia. São coisas, como eu falei, desde o começo, são coisas simples que o laboratório sabe fazer, mas ele não repassa para quem está fazendo, né? Então, isso prejudica muito esse paciente. Então, nas recoletas, eu também vejo muitas recoletas, os indicadores de recoletas, principalmente hemolizado, quantidade também inadequada. Para laboratórios, por exemplo, laboratório de apoio, quando aquele exame vai para o laboratório de apoio, tem uma quantidade mínima para estar coletando, né? E muitas vezes não coleta. Ou coleta, e aí já tem outro problema. O laboratório de apoio pede recoleta por conta de volume. Aí fica, né? Então, assim, é importante nas recoletas estar fazendo, estratificando, mas fazendo essa análise, né, completa, né, desde o começo até o final, por que está impactando. E assim, não é quantidade de indicadores, eu sempre falo, não é quantidade de indicadores. Aquele indicador que está ok, ele está ok. Tudo bem. Tem indicadores que você está aí, mantém, você está fazendo, mas não está chegando. Você tem aquele processo controlado. Então, não é quantidade, mas sim a qualidade. Você tem que fazer algo com aquele indicador. Você precisa analisar aquele indicador. Todo laboratório sabe aonde o calo aperta, né? O calcanhar de Aquiles. O laboratório sabe. E não adianta eu falar o meu é esse, o seu vai ser igual. Não, recoleta a gente sabe que é de todos. Mas existem indicadores específicos para cada laboratório que tem uma dificuldade maior.
até a parte mesmo dos treinamentos, né? Principalmente quando tem envolvido a equipe da enfermagem, a gente sabe o quanto é difícil, né? Da gente estar fazendo essa conscientização, essa sensibilização, principalmente que a enfermagem, ela troca muito, né? Os profissionais, eles trocam muito. Então, você sempre... eu faço uma vez ao ano ou na admissão daquele colaborador da enfermagem. Não dá para fazer só isso, né? A gente tem que fazer uma análise criteriosa e falar, não dá para fazer um treinamento, por exemplo, como eu dei, da coleta de hemocultura, só na admissão daquele colaborador. Né? É muito tempo, então existem treinamentos muito críticos que devem ser realizados. A Gesualda comenta aqui, né? As não conformidades relacionadas com recoletas estão diretamente ligadas às técnicas de coleta. Mas eu acrescentaria ainda outros problemas. A gente tem problema do transporte, a gente tem problema da temperatura, né? Não só de transporte, mas do próprio armazenamento na unidade assistencial, por exemplo, né? O refrigerador, que nunca ninguém nem colocou um termômetro para mensurar nada ali naquele refrigerador, ou algo que tinha que ser refrigerado fica ali na bancada por horas, né, até que o laboratório recolha. A urina. Enfim, urina. A urina fica lá esquecida. Coitada da urina. Uma hora leva. É só uma urina. É. E aí, não tem contaminação, não acontece nada. Uma pergunta. Uma última pergunta da parte pré-analítica. O maior problema de recoleta hospitalar é a coleta de catéter? Também. Né? A gente sabe ali que eu também, porque a gente sabe ali na coleta do catéter, a gente tem que ter aí o desprezo, principalmente, né, se está aí com as medicações, a gente precisa desprezar aí uma quantidade para que não faça a interferência nesse exame, certo? Porque ele pode estar diluído, ele pode estar aí com algum medicamento que vai interferir aí essa análise, então é importante ter toda essa técnica que tem que ser realizada, que muitas vezes o auxiliar lá, a parte da enfermagem não sabe. Quem vai saber? É o laboratório, que vai estar instruindo ele como que deve ser feito, como deve ser feita a coleta. E falando em interferentes, a gente ainda tem o problema, por exemplo, de interferentes como alimentos, medicações e a questão de se dar o antibiótico ao paciente antes de fazer a coleta por antimicrobiograma. Isso ainda ocorre, Ana Lu? Como é que está isso no dia a dia? Temos esse problema de não se dar o devido valor para essas interferências? Temos ainda esse problema. Ainda é visto. Por mais que o laboratório ele precisa fazer essa sensibilização junto ao médico, tá? Porque ele pede simplesmente hemocultura e já entrou com antibiótico, né? Não dá, a gente sabe que vai interferir. É óbvio, né? Então ele tem que saber aí como que ele vai estar agindo, enfim, tem que ser feita essa sensibilização, mas ocorre ainda muito também, da gente verificar isso, e quem tem que estar intervindo nesses casos é o laboratório, que vai ser o hospitalar mesmo, né? E mesmo assim, o ambulatorial, ele tem que fazer aquelas perguntinhas básicas, quando é hemocultura, tem que estar lá naquelas perguntinhas, fazendo, está usando antibiótico, se parou, às vezes parou, quanto tempo que teve de parada, para ver, para fazer análise, para ver quanto tempo se parou o antibiótico, se vai interferir, se não vai, e tá colocando isso no laudo, né? Isso tem que ser reportado para o médico. Muito bom. Por isso a importância do hospital. Eu não entendi aqui a frase. Não, a frase não se completou. Então vamos falar agora um pouquinho do analítico. Então, ok, passamos da fase mais crítica, o processamento se iniciou. Quais são os problemas aí do analítico e principalmente a relação do analítico com os protocolos assistenciais gerenciados do hospital? Como sepse, IAM, AVC e aí por diante. Valores críticos. De estar aí passando. Então, dentro da fase analítica, a gente diz que é a fase mais controlada, né? Que sendo esse laboratório vai estar aí realizando conforme a legislação, né? Passar o seu controle interno, passar seu controle externo, que é importante, fazendo todas as preventivas. É um ambiente mais controlado, né? Do nosso laboratório. E vai interferir sim, porque se ele não tiver todo esse controle, principalmente nos protocolos, né? Vamos pensar em hospital para estar aí liberando em tempo hábil os resultados.
vai sim impactar nesse paciente. Então, são os acordos, né? São os protocolos que são realizados, as áreas precisam fazer esses acordos. Quanto tempo você consegue liberar um lactato? Quanto tempo você consegue liberar aí uma leitura, um bacteroscópio de um líquor? Quanto tempo que, né, que você vai estar aí para eu conseguir visualizar como que vai ser aí essa assistência? Então, se não cumprir isso, fica muito difícil para o paciente e vai impactar. Então, esses acordos junto com essas áreas são importantes de estarem sendo formalizados, de estarem sendo cumpridos, monitorados, para que não ocorra, aí esse é um dos grandes riscos, não é? Para que não seja prejudicado aí esse paciente no final. Tem até um comentário, né? A importância do laboratório participar e validar os protocolos que o hospital muitas vezes esquece de chamar o laboratório na intervenção e interação. Fato, né? Às vezes estabelece lá 30 minutos para o lactato, mas a estrutura física do hospital não permite que o laboratório faça a coleta, processe e libere o exame em 30 minutos. Então é lindo no papel, é o padrão ouro, mas a realidade é diferente, né? A gente fala que tem que ter esse tempo de atendimento, desde o cadastro até a liberação. Só que assim, eu penso muito, Alexia, que o laboratório ele tem que ser proativo. Ele está vendo isso acontecer, está vendo essa movimentação, está vendo, não necessariamente, a gente está querendo pleitear uma acreditação, tudo bem, mas não pensar só na acreditação, pensar no paciente lá no final. Eles sabem o que eles precisam fazer. Tá? Então, ele ser proativo no sentido de ir atrás. Ele é muito importante. Hoje, os médicos, eles não fazem nenhum diagnóstico sem um exame, seja de imagem, seja de laboratório, seja qual for. Ele quer um resultado para ele ter um parâmetro do como que eu vou proceder frente a esse paciente, né? Como que eu vou estar aí junto com esse paciente. Então, vai impactar muito. E se o laboratório não tiver essa proatividade de, não, peraí, gente, eu tô aqui, vai passar tudo por ele, né? Ele vai estar ali, o resultado vai sair e depois vai dar problema se não acontecer isso, não cumprir, por exemplo, esses 30 minutos. Se eu não conseguir cumprir, ele tem que ter essa noção. Então, ele ser proativo, estar aí junto com essa equipe, de ter alguém responsável para pegar isso para ele também. Não deixar simplesmente alguém decide o tempo, alguém decide como vai fazer, né? Josi Castanheira está falando aqui, ainda é bem difícil a comunicação de valores críticos para os médicos. Como é que estamos nisso, Ana Lu? Sim, ainda é muito difícil. Normalmente, nos valores críticos, a gente precisa muito registrar, né? E às vezes o que eu vejo muito é o quê? Registra, tem uma tentativa, né, de passar o valor crítico, tá tudo bem. Registra, não conseguiu, não faz várias tentativas, né? Principalmente no hospital, tá? Então, o que acontece? Ah, não, aí liga e fala, falou com a enfermagem. Ah, mas o médico não tá aqui. A enfermagem não quer pegar aquele resultado porque não sabe para quem vai passar. Então, tem tudo isso. Tem que ser, novamente, a gente fala em sensibilizar os médicos, sensibilizar a equipe para passar esses resultados críticos junto aos médicos ou a parte da enfermagem que também tem a sua responsabilidade de estar passando para o médico. Né? E é importante a gente registrar toda vez, né? Vou tentar 1, 2, 3, até conseguir encontrar falar com alguém naquela unidade, enfim. Já me deparei uma vez que, trabalhando, né, em laboratório, aconteceu que era uma nefrologia, era um paciente de nefrologia, era à noite, o plantonista foi tentar passou, só que o paciente, como ele fazia hemodiálise, foi embora. E aí a enfermagem pegou o resultado, eu vou entrar em contato com ele. Não entrou em contato. O paciente foi embora, no outro dia voltou, foi a óbito. E aí? Aí ligou o médico desesperado. Não, mas ninguém me avisou nada. Não, foi passado. Só que tava, né, o paciente tinha ido embora, tem que ter toda uma sistemática, né, de ir atrás do paciente, de comunicar, como que eu faço? Então, tem problemas, assim, que você se depara e querem colocar a culpa em quem? O laboratório não passou o resultado. Mas não é um laboratório. O laboratório fez a parte dele. E tem um ponto anterior ainda, que é os médicos validarem essa lista do que é valor crítico para o laboratório. Porque às vezes o que é para o laboratório, para um hospital que tem oncologia, para oncologia, uma plaqueta de 50 mil não é nada.
não é crítico para a oncologia, mas é crítico para o outro setor. Né? Então, esse balanço, esse parâmetro, eu tenho uma UTI neonatal, eu tenho pediatria, isso tem que ser moldado, né? Da maneira mais adequada de você ter uma lista que se adequa ao perfil epidemiológico. Por isso que a gente fala tanto, né? Tem que ter perfil epidemiológico caracterizado no seu hospital, para que o próprio laboratório saiba que ele tem que ter, muitas vezes, uma lista e uma sublista, né? Dependendo ali do perfil de pacientes que é atendido. E vamos falar agora do pós-analítico, porque nosso tempo da está quase especialidade, acabando. né? São muitas emoções para se falar, né? Mas... O laboratório é muita coisa. Muitos pontos de risco. Você perguntou? Pós-analítico agora. Vamos fechar com chave de ouro. Tá. Quais são os problemas aí nessa emissão do resultado, formalização do laudo, entrega desse resultado para o paciente ou responsável? Onde é que estão os pontos aí que a gente precisa gerenciar? Então, no pós-analítico a gente tem, né, enfim, tanto na parte da análise, né, do próprio exame, de estar aí não liberando ele isoladamente, de estar aí liberando ele dentro de todo, como você falou, na ponta do diagnóstico, né? Por que eu estou fazendo aqueles exames? De estar aí, na hora de você estar aí fazendo toda essa análise no final para esse diagnóstico, para laudar mesmo, de você estar entendendo por que está alterado, se é normal, se não é normal, para quê? Para que também não ocorra aquela grande repetição de coleta. Isso aqui está alterado, repete. Isso aqui está alterado, repete, né? Não pensar todo o processo que a gente fez aí lá, desde o comecinho, né? Toda a padronização, toda a sistemática, toda a qualificação, validação que a gente fez, para quê? Para chegar no final e falar, não, está tudo errado. Né? Então é importante aí essa análise em conjunto, desse pós-analítico, na parte de retificação de laudos, né? Que pode errar, gente? Pode. Às vezes eu vou em laboratório que a gente fala, não, você tem aí uma sistemática, se ocorrer uma um erro, né? Se tiver que retificar um laudo, como que faz? Eu já fui no laboratório e falei, não tem. Eu nunca errei, nunca liberei nada errado. Precisa ter. Ai, que bom que você nunca liberou nada errado, né? Nenhum resultado errado. Só que eles só pensam em resultado no resultado, né? O laudo em si, eles não pensam que pode ser um nome errado, pode ser aí uma unidade errada. Então, eles só pensam no resultado. Então, a retificação de laudo tem que ser muito bem estruturada, treinada, que vai impactar sim. Pode errar? Pode, gente. Pode acontecer. A gente faz todas as barreiras para que isso não ocorra, desde lá do cadastro até a finalização. No entanto, se ocorrer, a gente precisa aí estar sendo o mais certo possível, em estar demonstrando esse erro, estar liberando, seja se foi o nome errado, se foi o resultado errado, de estar aí cadastrando, de estar demonstrando e liberando um novo laudo. E isso também é legislação, a gente sabe disso. E a entrega? A entrega tem pontos aí que a gente precisa gerenciar. A entrega desse resultado para o paciente, para o familiar que fala que veio buscar o exame, mas não tem o protocolo. Como é que são? Entra na confidencialidade também, né? Tem que ser pro paciente. Se o paciente quiser estar entregando para outra pessoa, ele tem que estar deixando descrito. Olha, pode entregar para tal pessoa, tem que estar registrado isso lá no cadastro, você tem que estar ali visualizando isso, né? Caso contrário, é só para o paciente, né? A gente sabe que consegue visualizar pela internet, né? Porque hoje não se imprime mais tantos resultados. Alguns pacientes vão no laboratório pegar, principalmente aqueles laboratórios de interior, menores, vão no laboratório. Mesmo assim, é importante ter todo esse controle de acesso para esse resultado, né? Porque é propriedade do cliente. Então, a gente não pode ficar entregando esse resultado aí para quem aparecer lá. Tá? Então, isso tem que estar bem formalizado e ter uma sistemática. Enfim, bom, gente, depois de tanta coisa, acho que todo mundo ficou sensibilizado que problemas são diversos aí na área de diagnóstico. Isso que a gente nem falou de anatomia patológica, que é uma terra, muitas vezes terra de ninguém, e a questão de diagnóstico por imagem, medicina nuclear, enfim, tem muitos pontos de risco nas áreas de diagnóstico. E não é à toa, como eu falei lá no início, quem chegou atrasado,
o Institute of Medicine, né, que hoje tem um outro nome, mas nos Estados Unidos, que fez aquele relatório lá falando que 44 a 98 mil pessoas morrem por ano, né, só nos Estados Unidos por questões de segurança do paciente. Então, esse mesmo instituto fez em 2015 um outro relatório só focado em diagnóstico, erros de diagnóstico, e apontou que todo adulto, né, todo ser humano adulto vai ter pelo menos a chance de ter um erro de diagnóstico ao longo da sua vida. Gente, é muito. Significa que eu, você, todo mundo que está aqui pode ter passado ou vai passar por um erro de diagnóstico. Então, é muito sério. E eu conheço casos, inclusive familiares, de tragédias que aconteceram por erros de diagnóstico, tá, gente? Então, é muito sério. Então, fica o convite para vocês aí, dia 27 de março, online, ao vivo, a gente vai fazer o curso Estruturação da Acreditação em SADT, falando em laboratórios e serviços de imagem, diagnóstico por imagem, então radiologia, né, que tem um monte de outros pontos de risco também. Então, ficam todos muito convidados aí. Só entrar lá no www.ibes.med.br, tá lá em destaque esse curso que vai ser agora em março, comecinho aí, finalzinho de março. Então, temos aí um mês para pensar e fazer a inscrição nesse curso maravilhoso aí, onde a gente vai estar abordando não só esses pontos e como, né, conduzir melhorias frente a esses pontos, mas também pontos relacionados a diagnóstico por imagem, que é muito crítico também, né? Envolvendo aí muitos óbitos ao longo, né, no Brasil e no mundo, né, relacionados a contraste e problemas aí. O último, tivemos aí há 3 semanas atrás, né, o caso de uma pessoa que estava com uma arma no bolso, né, entrou para fazer o exame de radiologia e acabou a arma sendo disparada pelos campos eletromagnéticos e falecendo aí esse paciente. Então, assim, são muitos pontos de risco que a área de diagnóstico envolve, e a gente convida vocês aí para participar desse super curso dia 27 de março. Ana, muito obrigada pela sua participação. Fizemos aí Obrigada, uma hora de live sem nem perceber. Jura? Já está dando uma hora. E foi muito bom e tenho certeza que você agregou muito valor e já está mais do que convidada para muitas lives aí futuras. Oh, meu Deus. Tenho certeza que você vai sempre trazer esse valor adicional e as pessoas tenho certeza que gostaram bastante. Obrigada mais uma vez. Obrigada eu. Um prazer. E a gente se vê. Gente, um beijo. Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau.